Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo é para nós o roteiro destes encontros. Nas palestras noturnas da nossa instituição, nas segundas e nas quintas-feiras, e através dos seus capítulos, poderemos meditar sobre ensinamentos muito importantes que nos fazem não apenas pensar ideias novas, mas compreender o que acontece conosco e encontrar recursos para sairmos desta situação. Por isso, não apenas para os que estamos aqui nesse instante, mas também para todos os irmãos e irmãs que nesse instante na internet estão sintonizados conosco, companheiros do nosso país, do Brasil, e também irmãos de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, da França, da Suíça, da Holanda, em uma quantidade que já supera no dia de hoje 125, 130, 150 pessoas que participam das mensagens do Evangelho. Estamos tratando do último capítulo 27, que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta e que na nossa instituição nós comentamos, porque em realidade o Evangelho tem mais um capítulo, o 28º, que nós não, como sempre temos explicado, comentaremos aqui, porque se trata de um conjunto de orações que Kardec sugere ao leitor, para que entenda como pode falar com Deus, mas não como deve falar com Deus. Uma vez que a oração, como o próprio capítulo 27 nos explica, precisa ser não a repetição formal, não aquele processo de decoreba, através do qual nós imaginamos que Deus vai se impressionar com a nossa eloquência. Mas ao contrário, precisa ser algo que nasça do nosso coração, com as palavras espontâneas de um sentimento que pode ser expressado ou exprimido em uma frase. Ah, Senhor, me ajuda nesta hora de desespero. E imagina a situação de alguém que está num avião que está caindo, acostumado a rezar o terço. E só pode esperar o avião cair, ou tem que rezar o terço enquanto ele não caiu ainda. Como se disso fosse depender, ser ouvida por Deus, por mais respeitosa que seja a reza de qualquer religião. Não foi Jesus quem inventou o terço, ou quem inventou esta ou aquela das formas de rezar. Ensinou-nos o que nós chamamos de Pai Nosso, para que se pudesse ter uma noção das coisas importantes, mas não para que nós usássemos isso como um amuleto. Tanto que Jesus, quando lhe perguntam como se deveria orar, estabelece a orientação que está no capítulo 27, pedi e obtereis. Ele não diz assim, você vai num cantinho da sua casa e reza o Pai Nosso. E vão inventar uma outra que se chama Ave Maria. E você então depois vai no outro cantinho e reza a Ave Maria. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. E se fizer isso durante o dia todo, o seu problema se resolve. Não é isso que Jesus fala. Ao contrário. O capítulo do Evangelho que estamos tratando nos ensina o que é importante na oração. Quando você desejar orar, não façam como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas ou nas praças, nas esquinas, mas recolham-se ao seu quarto e fechada a porta, converse com seu pai em silêncio, em segredo, em sigilo, e aquilo que o pai sabe em sigilo, te remunerará, te recompensará, te ajudará em sigilo.
Não vos afeteis orar muito, como fazem os gentios que pensam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. De nada adianta repetir e repetir e repetir. São coisas importantes que nós devemos aprender. Se você vai rezar e sabe que tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoa-o primeiro, limpe-se, para que depois a fonte de onde emana a elevação divina possa vir pura e não misturada no lodo, como se oferecêssemos a Deus, em homenagem à sua grandeza, um copo de água barrenta, ao invés de entregar-lhe o cristalino do nosso sentimento, numa linfa pura e translúcida, transparente. E por fim o Senhor nos educa, mostrando dois indivíduos que foram orar. Um era fariseu, inteligente, culto, rico, e que chegava na sinagoga e orava de pé. Eu pago o dízimo de tudo que eu ganho, jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esses homens pecadores, muito menos como esse publicano que está aqui. E o pobre publicano, que não tinha coragem nem de erguer a cabeça, que era considerado uma parte execrável dos judeus, dizia simplesmente: Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. Esta era a oração deste homem. E Jesus, então, usando esses parâmetros, nos educa como fazermos para orar. Isto nós já comentamos nos nossos encontros anteriores, que eu tenho certeza que muitos de nós já tínhamos nos esquecido. Qualidades da prece. Agora, uma coisa interessante, porque o título do capítulo é Pedi e obtereis. Jesus fala nas exortações do começo do capítulo que não é de pedir muita coisa que nós seremos atendidos. Por quê? Diz Jesus que antes que nós peçamos, Deus já sabe o que nós precisamos. Então, algumas pessoas podem perguntar a si mesmas: poxa, se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu tenho que pedir? Qual o sentido de uma reza que eu vou fazer para repetir a Deus as solicitações que Ele já sabe que eu tenho ou de que eu careço? Alguns pensam que não é importante orar, porque se Deus já sabe, então por que eu vou pedir? E com este raciocínio, tratam a oração como algo sem valor, como entre as joias que existem, uma pérola artificial. Uma que parece pérola, mas não é, de plástico. E ao mesmo tempo, outros questionam a oração com o seguinte argumento, dizendo assim: se tudo está encadeado no universo segundo leis eternas e imutáveis, se nada muda no universo, o que adianta eu pedir? Se eu tenho que passar por uma doença, e isto é uma lei do universo imutável, então, de nada vai adiantar eu pedir para ficar sadio, ou para a doença não existir mais. Isso não impede que muita gente peça isso, não é? Mas aquelas pessoas que ainda não ficaram doentes, aquelas pessoas que ainda não estão na situação difícil, e que não gostam de nada que diga respeito a um ser superior, ou uma força superior, ou um conceito superior que guia nossos caminhos,
costumam criar esse tipo de questionamento para vulnerar, para tornar questionável estas coisas que, segundo eles, e enquanto não estão aflitos, é coisa de gente velha e beata, rezadeira. Não faz outra coisa a não ser rezar. Vai rezar você que precisa. Eu vou ficar aqui, cuidando da minha vida. Essas pessoas, entretanto, tão logo comecem a passar pelos problemas, tão logo abram algum exame que tenham feito, e este exame aponte a existência de uma anomalia orgânica, poderão muito bem continuar confiando na medicina. Mas aí já começam assim, liga para a tia velha, beata, fanática, tia, põe meu nome lá, reza por mim, que eu estou passando por uns problemas. A senhora não esquece. E se a tia falar assim, eu rezo, mas você tem que rezar também, porque a tia sabe que o sobrinho é desses indiferentes. Aí o sobrinho já vai responder assim, sabe o que é, tia? É que Deus escuta a prece de gente boa. E a senhora é dessas pessoas boas. A minha prece, Deus não vai dar muito valor. Por quê? Porque de verdade, o indivíduo nunca se ligou ao Criador de todas as coisas. Isso nos faz lembrar uma historinha engraçada. E que se não for engraçada, vocês vão ter que rir também, porque agora está passando para o mundo inteiro. Um desses indivíduos bem à toa, bem ateus, bem desses descompromissado com tudo, estava andando pela floresta, uma floresta muito bonita, onde havia um córrego, passarinhos que cantavam, os insetos, as abelhinhas que iam de flor em flor, a aragem suave e úmida da manhã, o sol exuberante passando pelas galhadas, pelas galharias e folhas, e tingindo de claro o piso escuro e úmido da floresta, aquelas coisas lindas. E o cara olhando aquilo e falou assim, poxa vida, que coisa linda é essa natureza que o acaso produziu. Como eu me admiro das forças do acaso ao realizar estas coisas. E ele estava andando por aí, porque era um ateu, confesso, quando ele escuta algo estranho, um farfalhar de galhos quebrando-se, folhas se rasgando, e de repente ele nota algo muito escuro e grande se movendo, que com toda certeza já o havia notado bem antes. Quando ele escuta então, ele tem certeza que ele está há pouco tempo entre esta e a outra vida. É um urso, daqueles ursos pequenininho, que uma patada assim arranca o pescoço do infeliz. Quando ele vê que o urso está olhando para ele com cara de quem ainda não havia tomado o café da manhã, mas estava morrendo de vontade, ele, mais do que depressa, sai correndo. E o urso correndo atrás do café da manhã, do breakfast, que agora é internacional, é desayuno ou breakfast. O breakfast está correndo lá na frente, o ursão atrás, e o urso vai dar uma patada na perna do infeliz, o infeliz tropeça um pé no outro, cai. E enquanto isso está acontecendo, ele que era ateu começa a reconsiderar as coisas. E o urso bota as duas patas assim, pronto para desfrutar o café da manhã. E o cara fala, agora que não tinha testemunha nenhuma, não é? Grita o homem lá, Deus me ajuda, por favor me ajuda. Aquela voz ecoa pela floresta. E foi tão candente a gritaria que o homem fez, que o ateu elevou nessa prece, talvez a primeira que havia feito depois de tanto tempo, que o riacho que corria parou de correr. Uma folhinha que estava caindo parou no ar. O passarinho voando ficou parado assim, com as asas abertas. A natureza inteira tornou-se estática.
O urso que já ia abrindo o bocão também ficou parado, congelado no tempo. E o homem então escutou uma voz que lhe dizia: você me chamou, o que você quer de mim? Eu chamei esse senhor. Você que nunca acreditou em mim, que sempre desprezou a minha presença, agora está me chamando? É verdade, sim, senhor. E o que você deseja? Aí o homem, por um laivo de honestidade, diz a ele: sabe, senhor, seria muita mentira minha dizer ao Senhor que eu vou me tornar cristão por causa disso. Mas eu gostaria de pedir então que pelo menos o urso possa ficar cristão. Porque eu, que sou ateu, não vou mudar de casaca tão depressa. Que o urso então se torne cristão. E a voz respondeu: só isso? Ai, se for só isso, já vai ser muito bom. Então que seja feita a sua vontade. E aí, o rio voltou a correr, a folhinha terminou de cair, o passarinho que estava voando saiu voando daquela cena grotesca, e o urso que já estava assim para comer o infeliz se senta em cima dele, põe as mãos juntas e fala: Senhor, abençoa a refeição que agora eu vou comer. E trucida o carinha. Essa é a reza do ateu, que vai pedir a coisa errada, porque não está acostumado a pedir, não sabe direito o que pedir. Então algumas pessoas costumam dizer que Deus já sabe o que a gente pede, o que a gente precisa, então por que pedir? Ou então, que as leis do universo são tão inflexíveis que não adianta pedir nada, que nada muda. Mas Kardec, no Evangelho, nesta parte do capítulo, também traz à nossa reflexão exatamente estes dois pontos de vista. E é por isso que é importante que nós conheçamos um pouco do conteúdo do Evangelho. E nós queremos, abraçando os nossos irmãos do México, os nossos irmãos da Espanha, e de onde mais, Raul? De El Salvador, que estão online agora conosco. Queremos dizer a vocês, queridos irmãos de língua hispânica, que um site Mensagem Fraternal, que você está vendo o endereço passar aí na tela do seu computador, tem esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as obras básicas da doutrina espírita, para download gratuito, em espanhol. Poderão então, também em espanhol, acessar o conteúdo do Evangelho, e ali estudar o Evangelho, e também encontrar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Como agora isso também é possível em português. Porque em português, na internet, no nosso site Mensagem Fraternal, isso está disponibilizado. Nesse trecho, portanto, o capítulo diz assim: existem pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expô-las. É bobagem a gente ficar gastando tempo dizendo o que é que nós precisamos a Deus, se Ele já sabe. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis naturais e eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos divinos. Que adianta eu pedir se eu vou ter que ficar doente? Pedir para não ficar doente? Se a lei do universo que diz que o que eu semeei eu tenho que colher me impõe a doença como efeito das minhas atitudes, como é que eu posso pedir a Deus que eu não fique doente? E então, continua Kardec a nos explicar. Sem nenhuma dúvida,
Há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. É verdade. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Vejam o raciocínio lúcido de Kardec ao avaliar essas questões. Nessa hipótese, se nada valesse e tudo tivesse que acontecer como efeito dos nossos equívocos, não teria senão o homem que curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio quando o raio corta o céu durante a tempestade. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer e a atividade para permanecer inativo sem nada fazer. Não foi para isso que Deus nos concedeu essas ferramentas. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou que deixa de fazer. Por sua iniciativa, portanto, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis do universo, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Avançar ou retrair o pêndulo não rompe a lei de movimento que o mantém se movendo. Deus pode, portanto, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que sejas que pedirdes, pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. É ilógico ter esse raciocínio raso e reto. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo acontece com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses dele. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve reconduzi-lo à cura. O que Deus concederá, e é isso que se pode interpretar também dessas palavras, pedi e obtereis, o que Deus concederá sempre, sempre que o pedirmos, é a coragem, a paciência, a resignação. O que concederá ainda, além disto, são os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Sair por si mesmo da dificuldade. Meios para que isso aconteça. Através do quê? Da sugestão de ideias, de intuições positivas, pelos bons espíritos, deixando aos homens o mérito pelas escolhas. Sugerem os bons espíritos, mas os homens são livres para acolherem ou não acolherem essas sugestões. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas que preferem se ver ajudados por um milagre qualquer, sem nada fazerem. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre uma sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus
para o ajudá-lo e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer um copo d'água para ele beber. Com toda certeza, esse indivíduo sedento vai pedir: Senhor, me salva da sede desesperadora. Mas caído ao solo, nenhum espírito se materializará ali para lhe trazer um balde d'água. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, de seguir uma das veredas que estão à sua frente. E então, infundido de esperança pela sugestão do espírito amigo, por um movimento maquinal, este homem reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso, escolhendo aquela vereda que lhe fora sugerida, intuitivamente, sem que ele visse ou ouvisse alguém falando com ele. Caminha um pouco, chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante desta visão, encoraja-se, reúne mais forças e caminha até o seu destino. Se este homem tem fé, exclamará para si mesmo: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive! Que chance eu tive tomando o caminho da direita ao invés do da esquerda. Ai, este acaso algumas vezes nos serve muito bem. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Se não tem fé, se é imaturo, atribuirá a si mesmo a solução do problema. Mas poder-se-á perguntar, alguém poderá dizer: por que o bom espírito não apareceu para ele, ou lhe disse claramente ao ouvido: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás a água que necessitas? Por que não fez isso? Afinal, por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, o rapaz ficaria convencido da providência divina intervindo a favor dele mesmo. São indagações que podem ser feitas, como quem quer dizer: não seria mais fácil de convencer aquele carinha se aparecesse um espírito com uma espada em chamas e dissesse: levanta daí e siga até lá, que lá tem a água. Talvez o moço se assustasse, talvez até se levantasse, talvez até seguisse. Aí chegava lá, bebia toda a água e dizia assim: ai meu Deus, que a sede dá umas alucinação, que eu vou dizer, até coisa com anjo, com espada, eu acabei vendo. A gente fica louco quando fica com sede. Isso não é garantia de que você acreditaria, ou que o indivíduo acreditaria que Deus interveio através de espíritos amigos. Como muitas pessoas que tomam contato com efeitos físicos, com ações do mundo invisível sobre sua vida, e ficam assim: ah, não sei não, eu acho que foi alguma luzinha que escapou aí por algum buraquinho, algum carro que passou na rua e refletiu o farol na vidraça da frente e chegou aqui no fim da cozinha. Você pode ter acabado de rezar e pode de verdade ver alguma coisa surgindo. Mas ninguém garante que esta alguma coisa surgida tenha sido atribuída pelo indivíduo aos espíritos. Ah, mas hoje, você já viu, né? A tecnologia faz cada milagre, cada coisa. Tem uns aparelhinhos tão pequenininhos que projetam imagem em você. Vocês já viram Guerra nas Estrelas? Aqueles negócios de holografia? Então, né, tem tecnologia para fazer isso. A NASA pode fazer essas coisas. Então, nem que isso acontecesse, isso seria garantia.
Mas por que que isso não aconteceu? Pergunta Kardec. Por quê? Por que que um anjo não se materializou para ajudar o moço a sair do apuro? Por quê? Dessa maneira, primeiro, foi para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. De você tem que tirar a força para vencer o seu problema. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e a sua submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém por perto, grita e espera que esse alguém a venha levantar. Mas que se a mesma criança cai e não vê ninguém ao seu redor, tem que se esforçar por si mesmo e tem que dar conta de levantar sozinha. Não adianta ficar esperneando ou chorando ali, só porque caiu. Por esses motivos, é que Deus nos dá condições de sermos os agentes da nossa própria jornada. Lembrando a cada filho e a cada filha que aquilo que nos faz ligarmos-nos ao Pai espelha a maturidade espiritual que nós temos. A prece é esta grande oportunidade, esta fonte que demonstrará quem nós somos. Arrogantes, prepotentes, convencidos, autossuficientes ou criaturas que, por mais importantes que a vida nos tenha colocado, não esquecemos de reportarmos à força de onde viemos. É muito lindo ver um miserável ajoelhar-se em uma igreja e pedir as bênçãos divinas. É lindo porque é uma prova tão grande da ligação da miséria com a fonte das esperanças. Mas eu digo que se eu fosse um espírito e pudesse ver, eu choraria de emoção muito mais se eu visse um desses industriais ajoelhar-se e falar com Deus. Um dos homens abastados, um destes que tiraram diploma de universidades e que se qualificaram intelectualmente para serem doutores, mestres, PhDs em muitas coisas, e reconhecerem que, por mais que saibam, sabem muito pouco do muito pouco que a humanidade conhece. Porque de verdade a gente cresce nas coisas do mundo e aí a gente esquece que quando a gente era criança a gente falava com Deus e o chamava de Papai do céu. E falava com Ele, pedindo que Ele nos ajudasse. Que no dia seguinte, na prova, a gente não errasse. Que Ele pudesse visitar a casa do nosso amiguinho que estava doente. Que Ele pudesse ajudar o nosso passarinho a recuperar-se. No tempo que a gente pedia que a bondade divina cuidasse dos ovinhos que lá estavam para nascer. A gente cresce e parece que a gente emburrece das coisas do Espírito, porque estamos muito preocupados com as coisas que aparecem. Por isso é que Deus deixa que a gente sofra, porque os grandes, quando adoecem,
Aí começam a pensar, quantas burradas fizeram. E aí se lembram da tia velha, da tia Beata. E aí, fazer o quê, não é? Eu já gastei com tantos médicos, já fui para os Estados Unidos, já fiz os exames mais complexos e caros, já tomo os remédios de ultíssima geração e continuo doente. Quem sabe não seja a prece da minha tia que me salve, que me ajude. Talvez não seja a prece da sua tia. Talvez seja a sua que te salve. Não da doença, não do câncer, não da enfermidade cruel que te avassala o corpo, mas te salve da infância do espírito. Te salve da condição de criança, com doutorado, com mestrado, com PhD, em qualquer dessas besteiras da humanidade, que mesmo assim, tão superficiais, ajudam tanto, quando são empregadas com honestidade para aquilo que foram concebidas. A prece não é uma pérola de plástico. A prece é o colar mais precioso das pérolas mais puras que o Espírito possa cultivar. Não para rezar cada continha com uma reza decorada, mas para que cada uma destas pérolas seja um sentimento de verdade. Um alô para o pai de manhã, uma conversa na hora difícil, um momento de exaltação da bondade que criou tanta beleza e a gente não entende como reproduzi-la. A compaixão por alguma situação dolorosa que tenhamos visto ou sabido. E então falamos, enquanto guiamos, enquanto caminhamos em nosso escritório, em nossa repartição. Ai, Senhor, ajuda esta criatura. Eu sou apenas um empregado dessa empresa, eu sou apenas um funcionário desse escritório, mas ajuda-me, é que eu possa ajudar. Ajuda-me e ajuda essa criatura que está sofrendo. Pérolas de compaixão, pérolas de gratidão, pérolas de louvor pela bondade do Criador no nosso caminho. A prece é este tesouro que demonstra para Deus quem nós somos, mesmo que Ele já saiba, porque é a maneira sigilosa de falarmos com Ele. Ele olha o perfil que Ele vê em nós e compara com o perfil que nós estamos apresentando para Ele enquanto rezamos. E conhecendo as duas coisas com a palma da mão, Ele sabe dizer: não combina. Este filho que eu conheço não é o mesmo deste filho que está rezando. Não. Este que está rezando não é desse jeito. Ele está me enganando ou querendo me enganar, imaginando que falando desta forma vai conseguir extorquir de mim aquilo que ele pensa que é importante para ele. Ou então, Deus vai olhar para a gente, conhecendo que nós somos como a palma da sua mão, porque nós somos um pedaço dele, e olhar, e sorrir, e dizer: é este mesmo meu filho, defeituoso, débil, é este filho que eu amo, é este que está sendo verdadeiro comigo,
rezando, falando das suas misérias, falando das suas debilidades, falando das suas dificuldades. É sempre isso que eu esperei que ele fizesse. Que bom que eu posso responder a ele. Porque ele não está fazendo de conta, ele não está brincando comigo. Ele cresceu. Já não se esconde atrás de um objeto sagrado, de uma sacristia qualquer, de um ritual que tenham elegido para fazer de conta que são cristãos. Não. Ele se apresenta na hora da dor e se diz ateu. Mas em vez de pedir para que o urso mude, ele pede para que ele mude. Que ele possa aprender a ser diferente. É este é o meu filho. Por isso que a prece é tão importante. E é por isso que Jesus recomenda que ela não seja feita apenas nas igrejas, onde os rituais nos iludem, onde o formalismo cria certas expectativas mentirosas, onde talvez por vergonha dos outros, o poderoso, o empresário, o homem intelectual tenha vergonha de se ajoelhar, ou ao menos de orar, demonstrando a sua crença. Por isso que não adianta converter a religião num teatro, porque ela não tem força para fazer subir ao céu o cântico da solicitação desesperada de alguém que só tem a Deus a quem recorrer. Daquele que tem medo de morrer, ou daquele que não sabe como viver, mas está querendo melhorar. Esta realidade é essencial no capítulo 27º do Evangelho. Já não é mais pedir por pedir, esperando que tudo aquilo que a gente solicite nós consigamos obter. Agora é entender que Deus está disponível para as realidades do Espírito, mas que nós também precisamos estar desejando-as na hora de solicitar. Capítulo 27. Ainda não terminamos o capítulo. Ainda, na semana que vem, continuaremos falando sobre ele. Leia em casa. Você que está na Espanha, em Portugal, em El Salvador, no México, no Canadá, no Brasil, e em todos os lugares que nesse instante puderem sintonizar a mensagem do Evangelho em seu lar, aproveite, leia, medite. Semana que vem continuaremos falando sobre a transmissão do pensamento, os efeitos materiais que a oração produz, que a oração beneficia, que a oração estimula, inclusive que a própria ciência agora está compreendendo e fotografando. Médicos e cientistas agora já não têm medo mais de afirmar que rezar faz bem à saúde. Semana que vem falaremos deste assunto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas dádivas que o mundo espiritual nos concede, envolvendo-nos com seu carinho e fazendo-nos meditar sobre as belezas do universo, que quando a gente aprende, quando a gente conhece, nossa vida se transforma. Nossos caminhos se desanuviam, nossas lutas se atenuam, porque já não mais criamos problemas para nós mesmos, fazendo coisas que entravam nossos passos. Já não mais
dificultamos a estrada, esburacando-a ou entulhando-a com coisas inúteis. Ah, Senhor, entendendo as vibrações espirituais e as leis que dirigem nossas vidas, já não mais precisamos ter medo, nem do desconhecido, nem dos seres mitológicos, que representando ideias e conceitos, foram materializados pelos homens em seres reais, em ameaças, a baterem a nossa porta, a fustigarem nossa inteligência, a amedrontarem-nos com seus tridentes incandescentes. Obrigado por nos dar a chance de sermos livres pela nossa própria consciência e de entender o mecanismo que nos coloca na decisão direta e consciente do nosso amanhã. Obrigado, Senhor, por ajudar-nos no descobrimento de que cada filho de Deus, é um Deus, como você disse que éramos. Deus do seu próprio caminho, não porque sejamos competidores do Criador de todas as coisas, mas porque podemos criar para nós, como as leis espirituais nos indicam, nossos destinos, recolhendo depois os efeitos daquilo que espalhamos na estrada. Já não mais um Deus autoritário e rancoroso, não mais espíritos maldosos condenados ao inferno para fustigarem as criaturas divinas, não mais, Senhor, vitimados pelos equívocos pequenos, sermos condenados aos infernos eternos. Que coisa melhor pode existir do que ter esperança no porvir e do que descobrir que nós o construímos? E se é assim, que a partir do conhecimento espiritual nós entendemos, nós te agradecemos pela vida, pela dor que temos, pelas dificuldades que enfrentamos, porque sabemos que elas não são paredes, não são pedras, não são obstáculos, são degraus na escada que nos levará na evolução do ser espiritual. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ouvir o que a gente, mais uma vez, vai pedir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor.
agradecer.